Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano. Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de português, a gente vai falar sobre grau do adjetivo e também vai falar sobre atrás e traz. Há diferenças. Só que antes de iniciar com o nosso vídeo de hoje, como é de costume, eu vou fazer a chamada e eu peço que vocês coloquem aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, acompanhando os vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês também aqui pelas redes, tá certo? Então agora eu vou fazer a chamada. Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Larissa Cavalcante da Silva, Nicolas Natan Tavares Lopes, Wendel Micael de Sena Trajano, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento, o Anderson Diego e Naila Vitória. Então agora, meus amores, vejam só. A nossa aula ela vai ser dividida em duas partes, onde eu vou fazer toda uma apresentação para vocês e depois a gente vai para as atividades de casa de hoje, tá certo? Então agora eu gostaria de pedir que vocês prestassem atenção na apresentação que eu vou fazer para vocês aqui, tá certo? E aí a apresentação é sobre grau do adjetivo. Então aqui eu vou colocar para vocês a apresentação e a gente vai iniciar. Grau do adjetivo, quinto ano, professora Carla Gerlane Pacheco. Aí eu preparei aqui algumas coisas para vocês, para a gente debater, para a gente falar sobre, tá? E eu acredito que essa é uma ótima forma de eu fazer isso com vocês, já que eu estou utilizando de algumas ferramentas para servir como meu quadro, né? Então vejam só. Grau do adjetivo. Os adjetivos flexionam-se em grau para indicar a intensidade ou qualidade do ser. São dois o grau do adjetivo, o comparativo e o superlativo. O comparativo, que é o que a gente vai começar a falar agora. Nesse grau, comparam-se a mesma característica atribuída a dois ou mais seres, ou duas ou mais características atribuídas ao mesmo ser. O comparativo pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Então, no grau comparativo, ele vai ter três distinções: o de igualdade, o de superioridade e o de inferioridade. Vou dar aqui um exemplo. Sou tão alto como você. Comparativo de igualdade. Quando a gente tem o tão e como, a gente está com um superlativo um comparativo de igualdade. Se eu tivesse assim, tão quanto, também é de igualdade. No comparativo de igualdade, o segundo termo dá a comparação e é introduzido pelas palavras como, quanto ou quão. Sou mais alto que você, ou sou mais alto do que você. É um comparativo de superioridade analítico. É um grau de superioridade aqui. No comparativo de superioridade analítico, entre os dois substantivos comparados, um tem qualidade superior. A forma é analítica, porque pedimos auxílio a mais do que ou a mais que. Já o terceiro eu tenho o seguinte: o Sol é maior do que a Terra. Comparativo de superioridade sintético, maior do que. Alguns adjetivos possuem, para o comparativo de superioridade sintéticos, herdados do latim. São eles, palavras, né, no caso. Bom, melhor, pequeno, menor, mal, pior, alto, superior, grande, maior, baixo, inferior. Adjetivos agora comparativos. As formas menor e pior são comparativos de superioridade e equivalem a mais pequenos e a mais mal, respectivamente. Bom, mal, grande e pequeno têm formas sintéticas, melhor, pior, maior e menor. Porém, em comparações feitas entre duas qualidades de um mesmo elemento, deve-se usar as formas analíticas mais bom, mais mal, mais grande e mais pequeno. Por exemplo, Pedro é maior do que Paulo, comparação de dois elementos. Pedro é mais grande que pequeno, comparação de duas qualidades de um mesmo elemento, que no caso é Pedro aqui. Sou menos alto que você ou sou menos alto do que você. É um comparativo de inferioridade. Sou menos passivo do que tolerante.
é de inferioridade. Aí vejam só, para a gente ir para outra parte aqui. A gente está trabalhando com o grau dos adjetivos, onde a gente viu que eles podem ser determinados como superlativo, né? E de comparativo. No comparativo, a gente tem de igualdade, de superioridade, não é verdade? E de inferioridade, não é verdade? A gente não vai ter esses elementos aqui. E aí, vale falar que cada caso a gente tem uma formação na frase diferente. Quando eu quero identificar que aquela frase está com um grau comparativo de inferioridade, a gente vai identificar palavras como menos, do que. Agora, se aquela frase está com um grau de superioridade, a gente vai identificar palavras como mais do que, mais que, entendem? Então, a gente tem essas questões nos adjetivos. E uma coisa que eu não coloquei aqui como é que se diz? No slide, na minha apresentação, são alguns exemplos de adjetivos superlativos. Aí eu vou ler aqui para vocês. Para elevarmos a qualidade de um substantivo ao mais alto grau, usamos o grau superlativo absoluto ou o grau superlativo relativo. Olha o exemplo aqui. O grau superlativo absoluto se classifica em analítico, como eu já falei, com mais de uma palavra, exemplo, Márcio é muito inteligente, e sintético, com uma única palavra, exemplo, Márcio é inteligentíssimo. Olha outros exemplos de superlativos absolutos sintéticos. Alto, altíssimo. Ágil, agilíssimo. Amargo, amarríssimo. Amável, amabilíssimo. Amigo, amicíssimo. Antigo, antiquíssimo. Áspero, asperíssimo. Atroz, atrocíssimo. Baixo, baixíssimo. Bom, ótimo, boníssimo. Enfim, são alguns exemplos aqui de adjetivos no grau superlativos absolutos sintéticos, tá? Que eu queria falar para vocês que eu não trouxe aqui. E agora que a gente já viu toda essa parte de adjetivos, eu queria ir para o nosso outro conteúdo de hoje, né? Uma diquinha de português, que é o uso do traz para o traz. Traz, advérbio de lugar. E traz com Z, verbo de trazer. Atrás, uma palavra que dá sentido de localidade também, não é verdade? Aí olha aqui alguns exemplos. Passe por trás do armário, por favor. Ela olhou para trás e viu a mãe. As crianças devem viajar no banco de trás. A enfermeira traz os medicamentos. Por que ele sempre traz toalha para a academia? O professor traz as provas dentro da pasta. Então, aqui tem alguns exemplos. E também, dito isso, eu queria também falar algumas outras coisas, né? Que eu pontuei aqui no meu caderno para falar para vocês. A palavra traz é uma forma do verbo trazer. Traz, com S, é um advérbio e significa depois de, após, na parte posterior. Já atrás também é um advérbio e significa após, depois e a seguir. Então, gente, essa aqui é a primeira parte da apresentação, né? Que eu quis trazer para vocês, né? E aí, aqui agora, eu vou colocar aqui para vocês um vídeo falando sobre grau, tá? Do adjetivo. Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Que eu estava vendo vários. Eu gosto sempre de olhar vários, deixar tudo separadinho, tá? Então, vejam só. Vou colocar aqui para vocês. Eu peço que vocês prestem atenção, né, no vídeo. Olá, estudante, tudo bem com você? Deixa eu abrir aqui mais um pouquinho para vocês, tá? Aí vocês prestarem atenção no vídeo, tá bom? Vou colocar aqui do início, porque é um pouco baixinho. Estudante, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Português Online, o canal onde o português é desenhado para você aprender com mais facilidade. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Como eu avisei no vídeo anterior sobre adjetivo, que por sinal, se você não viu, veja, é muito importante para você entender o assunto de hoje. O link para o vídeo está na descrição. Como você já viu pelo título do vídeo, a aula de hoje vai ser sobre o grau do adjetivo. Você sabe para que serve o grau do adjetivo? A gente vai ver algumas partes, tá, gente? Para exprimir
a intensidade das qualidades dos seres, ou seja, serve para exprimir a intensidade das qualidades dos substantivos. E são dois os graus dos adjetivos. Temos o grau comparativo e temos o grau superlativo. Comparativo e superlativo. Grau comparativo. Olha o comparativo. É usado para comparar uma qualidade entre dois ou mais seres, ou duas ou mais qualidades de um mesmo ser. O grau comparativo pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Igualdade, superioridade e inferioridade. Duas coisas ou pessoas. Usa-se, por exemplo, a forma tão mais adjetivo, mais quanto, quão ou como. Observe no exemplo. Sou tão alto quanto você. Sou tão alto quanto você. Mas adjetivo alto mais quanto indicam que as duas pessoas têm a mesma altura. É um comparativo de igualdade. Já o comparativo de superioridade iguala duas coisas ou pessoas, sendo que um é mais do que a outra. Usa-se a forma mais o adjetivo mais que ou do que. Por exemplo, minha amiga Ana é mais elegante do que eu. As expressões mais o adjetivo elegante, mais do que, expressam que das duas, a Ana é a mais. Então, é um comparativo de superioridade. Já o comparativo de inferioridade, um elemento é menor do que o outro. Usa-se a forma menos, mais adjetivo, mais do que ou que. Observe no exemplo. Somos menos passivos que tolerantes. As expressões menos, mais o adjetivo passivos, mais que, mais o adjetivo tolerantes, indicam que a qualidade passivos é menos intensificada que a qualidade tolerantes. Desse modo, temos um comparativo de inferioridade. Beleza? Antes de ir para o superlativo, eu quero pedir para você já se inscrever no canal. Aqui, ó, superlativo. O superlativo é relativo. O superlativo absoluto é usado para intensificar a característica de um único ser de forma absoluta. E temos duas formas de fazer isso. A primeira é através do superlativo absoluto sintético ou através do superlativo absoluto analítico. O superlativo absoluto sintético usa, por exemplo, adjetivo mais sufixo íssimo, isso que eu li para vocês, ou érrimo. Veja no exemplo. Minha comadre é agradabilíssima. O adjetivo agradável junta-se ao sufixo íssima e forma o superlativo absoluto sintético, agradabilíssima, para intensificar tal característica atribuída ao substantivo comadre. O superlativo absoluto analítico, temos uma palavra intensificadora mais adjetivo. As palavras intensificadoras podem ser muito, intensamente, bastante, extremamente, excepcionalmente, mais adjetivo. Observe, minha comadre é muito agradável. Isso. Perceba que temos outra maneira de intensificar a característica atribuída ao substantivo comadre. Agora, não mais através de sufixo, mas da palavra intensificadora muito, mais o adjetivo agradável, que caracteriza assim o superlativo absoluto analítico. Fácil, né? Já Então, vejam, gente, essas duas partes que eu queria trazer para vocês hoje. Agora, vejam só. Como tarefa de casa de hoje, vocês vão fazer no livro de gramática, tá? No livro de gramática, as páginas 63, 64 e 65 sobre grau do adjetivo. E no livro de português, vocês vão fazer apenas a página 82, na parte de ortografia, sobre traz, atrás e traz, tá? E na minha próxima aula de português, na live, a gente vai fazer uma correção dessas atividades. Qualquer dúvida dessas atividades sobre o conteúdo, vocês coloquem aqui nos comentários da plataforma, tá certo? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo para vocês, um cheiro e até amanhã com mais um vídeo.